Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com mais um episódio do GuerraCast. Dessa vez com uma entrevistada muito especial para mim, que além de juíza de direito no Pará, na comarca de Marabá, é também a minha madrinha. A Adriana Costa Tristão. É um prazer te receber aqui, madrinha, e espero que você aproveite o papo que a gente vai ter. O prazer é todo meu. Eu adorei esse convite por retornar ao meu estado de origem e ainda ser entrevistada para minha bela advogada, criminalista, né? E minha conterrânea de coração e de tudo. Para quem não sabe, tia Adriana e eu somos parecidíssimas no jeito. Eu não sei muito bem na aparência, vocês poderão dizer, mas assim, desde que eu sou criança, eu ouço falar que eu sou a cópia da tia Adriana, né? Da minha madrinha, mas eu chamo de tia mesmo. Então, assim, podem perceber então que é uma pessoa super espontânea e que, com certeza, sabe ter um jogo de cintura em muitas situações. Dentre essas situações, tia Adriana, eu quero saber de onde vem a Adriana Tristão e como foi sua infância? Então, eu sou natural de Moçambique, né, estado de Goiás, onde eu cresci e fiquei até aos 15 anos de idade, vindo para Goiânia com muita dificuldade, né, para fazer ensino médio. E estudei aqui bastante, e à época eu tinha o objetivo, né, de fazer medicina, né, mas pela questão financeira a gente não podia sair do estado, tinha que só aqui, eu acabei bombando bastante. E depois de um tempo optei por fazer direito, por causa do teu pai. Legal. Né? O pai da Giovana já era juiz, passou bem novinho e acabou fazendo a minha cabeça para tentar o direito. E aqui estou. Então foi coisa boa. Ainda bem que deu certo. E quando você iniciou mesmo a estudar o direito e tudo, você já viu que você tinha um tino para aquilo? Já começou a se apaixonar? Foi realmente uma identificação. Na época eu tinha passado também para fisioterapia na UEG e eu fazia o curso de fisioterapia durante o dia todo e à noite eu fazia direito na Universidade Católica, à época, né? E na faculdade de fisioterapia, eu não prestava atenção em nada, fazia bagunça, e do direito à noite eu amava. Sentava na primeira poltrona, eu tinha uma amiga que era do jornalismo, eu escrevia artigos junto com ela, no Jornal Popular, e aí quando deu 6 meses de curso, eu percebi que o que eu queria era direito. E aí eu abandonei fisioterapia e fiz um novo vestibular para a Universidade Federal de Goiás, e passei na Federal de Goiás, e foi onde eu concluí o meu curso de Direito, na UFG. Interessante. Então, em que ano que você se mudou para Goiânia? Em qual idade? Com 15 anos. Com 15 anos. E aí você veio morar com a minha mãe mesmo? Eu morei com a minha irmã mais velha e minha irmã do meio, né? A Neide, sua mãe, Valnete. Aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia. A gente morava aqui, estudávamos, né? Com muita dificuldade, todas nós três. E eu tive muita sorte por tê-la como irmã mais velha, porque ela me ajudava muito nas minhas dúvidas, né, de ensino médio. Ela trilhou um outro caminho, né, que foi para odontologia, e eu por um outro caminho também, que foi do direito. Eu ouço muito você falar na nossa vivência pessoal de gratidão. E eu queria entender melhor para quem ou para quais momentos da vida essa palavra faz mais sentido. Olha, gratidão, tem vários momentos da minha vida, né? Eu tenho desde assim, a gratidão aos meus pais, à minha mãe, que teve muitas dificuldades na vida, né? Perdeu 2 filhos, os únicos 2 filhos homens que ela teve, e mesmo assim ela foi uma guerreira em seguir com nós 3 irmãs e fazer a gente estudar. Então, assim, realmente a minha gratidão maior é o momento da minha mãe ter seguido firme comigo e com as minhas irmãs sem ter baqueado. Realmente. E ela falando da mãe dela, que é a minha avó, eu sempre me lembro também dos momentos que até hoje, quando a gente fala de algum desses filhos dela que acabaram morrendo na infância mesmo, ela lacrimeja com isso. Né, depois de tantos e tantos e tantos anos. E essa força da minha avó
ela solidifica a gente, né? A gente admira mesmo a matriarca dessa família, que foi pioa de fazenda, acho que a gente pode dizer que foi pioa de fazenda, depois criou muitas vezes as meninas, né, muito tempo sozinhas, não porque o meu avô tenha abandonado, mas porque ele trabalhou em mineração, então tinha que ficar longe da família por muito tempo. E essa garra da mulher, acho que te incentiva até hoje. Até por isso que você é protagonista em muitos papéis sociais e programas que combatem a violência doméstica e também que combatem crimes sexuais, principalmente contra mulheres, né? E eu queria entender um pouco mais como, como essa proteção à mulher iniciou na sua vida e o que você enxerga disso hoje. Então, na verdade, eu acho que a gente vai construindo, né? Essa formação de proteção à mulher, a gente vai construindo com o tempo, com a vivência que a gente vê de tanto sofrimento de mulher na nossa vida de profissional, e a gente começa a identificar isso no dia a dia, na rua, e inicialmente a gente começa a pensar que é um exagero da mulher, mas depois que a gente aprofunda e vai vendo, a gente vai observando o quanto é difícil para uma mulher conseguir sair de casa, ter uma vida decente, tanto em casa quanto fora de casa. É uma situação muito complicada. Eu nem era tão, como posso dizer, feminina, assim. Até porque tenho 3 filhos homens, né? Então o povo às vezes fala assim, você tem filhos homens? Mas não, eu acho que isso, na verdade, me fez ser mais. Legal. Muito mais, porque se falar merda, desculpa a expressão, de mulher perto de mim, isso já me atinge. Né? Embora eu não passe isso, né, familiarmente comigo diretamente, mas essa identificação no dia a dia nos faz ser mais unidas e tentar ajudar uma a outra. Isso é legal, porque assim, criando homens, no mínimo você tá educando homens para tutelarem mulheres em qualquer situação que seja. Então, tratarem bem, não revitimizarem mulheres e não perpetuarem uma cultura institucional machista que existe hoje em dia na nossa sociedade. Isso até diria que é até mais relevante do que criar uma mulher e enfim, ensiná-la, né, com dor que deve ser ensinar uma mulher de que, olha, você pode ser submetida a isso. Olha, quando acontecer isso, infelizmente, você vai ter que ter uma restrição de liberdade aqui. Porque senão isso aqui pode acontecer, aquilo ali pode acontecer. E aí, ocupando o cargo de diretora, a gente queria saber como a senhora avalia hoje a paridade de gêneros nos tribunais. Primeiro, conta pra gente qual é o cargo de diretora e como que você avalia essa paridade de gênero. Então, já estou há 3 anos, né, à frente da direção do Fórum da Comarca de Marabá. Então, o diretor de uma comarca, ele lida com as questões administrativas, né, estruturais, administrativa, referente a servidores, sindicâncias, essas situações. Então, exige que eu tenha um contato direto com os servidores, com as pessoas, com as entidades, com os demais órgãos, com os demais representantes. É uma parte também um pouco política do judiciário. Então, assim, enquanto diretora, eu tenho uma função política também a ser exercida. Né? Então, assim, eu tenho que estar ali conversando com todas as áreas, né? Com o executivo, com o legislativo, OAB, a sociedade em si. Então, essas situações sempre vêm a mim. E esses 3 anos, eu fui, à época, a presidente do tribunal, que no meu era também uma mulher, e quando ela me colocou, porque o CNJ tem a resolução, se eu não me engano, acho que é 540, que ela criou isso, né, para que os tribunais tentam fazer essa paridade entre mulheres, principalmente nos cargos de gestão. E o que a gente vê que é muito difícil, né? O Pará, na verdade, ele é um pouco diferenciado, porque o Pará, há muitos anos, os cargos, por exemplo, de desembargadores no 2º grau, era a maioria mulheres, né? Hoje não, hoje nós temos 17 mulheres desembargadoras e são 36 varas preenchidas atualmente. Então, está praticamente nos 50%, né? Mas a gente já vê aqui em Goiás uma discrepância muito grande, né? Um pouco mais de 10% só do 2º grau que é ocupado por mulheres. Então, assim, é um caminhar ainda muito grande para a gestão, nessa equiparação para essa gestão feminina. E eu tenho tentado, na medida do possível também lá em Marabá, tentar dar esta oportunidade,
para as mulheres, né, nos cargos de gestão. Então, a gente tem a coordenadoria da SEMAN, a secretária do fórum mesmo são mulheres, da UNAGE. E o que eu tenho percebido é um desenvolvimento muito grande, uma evolução muito grande na comarca. Não que se tivesse um homem não teria, com certeza teria. Mas o que eu vejo, Giovana, é que para nós mulheres, não basta a gente ser gestora e ser competente. Você tem que mostrar que é. Entendeu? Então, você tem que mostrar que você é competente e que você consegue fazer. Uhum. Isso é interessante porque casa justamente com a função social de um juiz também. Eu costumo dizer que um juiz não basta ser honesto, ele tem que parecer honesto. A instituição e a sociedade precisa que ele pareça honesto ou ela pareça honesta, justamente para a confiabilidade de todos. Da mesma maneira, nas mulheres, né, nós temos barreiras invisíveis, que não são as mesmas dos homens. Eles podem ter as deles, mas as nossas são invisíveis também. E nem sempre a mulher mais... Entre todos os seres humanos na mesa, a mulher mais capaz, nem sempre ela será escolhida. Então, é de extrema relevância, né, a oportunidade para mulheres também estarem em poder de gestão, estarem em cargos de gestão, estarem em poder de gestão, estarem em papéis de liderança, e com isso, de fato, conseguir abrir as brechas no caminho. Eu costumo ter uma metáfora que é a dos bandeirantes. Se as mulheres não assumirem o papel de liderar e de estar em posição de poder, sendo, portanto, bandeirantes, sendo, portanto, desbravadoras de terras que ainda não foram exploradas, isso vai recair para outras, sempre para mais novas, mais novas, mais novas. Então, que vocês mesmo, a geração dessas mulheres atuais que já estão em níveis de ter condição de estar em cargo de poder, que exerçam esse poder para que nós, quando chegarmos lá, tenhamos um caminho aberto para conseguir trilhar os mesmos caminhos, né? Então, assim, na sua opinião, a presença feminina em locais decisórios, não só no âmbito administrativo agora, mas também no âmbito de julgamentos, faz diferença? Ah, faz, com certeza. A gente tem, eu acho assim, Giovana, a gente tem mais humanidade, sabe? Os homens têm, mas eles, por natureza, eles já são de um pulso mais firme, sim. Mais fechado, né? Menos acolhedores. E nós, mulheres, nós somos mais acolhedoras. Então, ao ser acolhedora, a gente vê a situação de forma diferente. A gente consegue ver com mais empatia, sim, aquela situação. E eu digo ainda mais, mulher e mãe. Quando a gente passa a ser mãe, a empatia e a humanidade aumenta, porque a gente passa a sofrer em casa as mazelas e tudo que eu digo assim, de uma criação de alguém que às vezes ali a gente só julga, né? Porque eu tô fora daquele ambiente, eu vou julgar uma situação familiar, mas eu não tenho aquela convivência. Mas quando você tem aquela convivência em casa e que talvez aquele mesmo fato você já passou, que você vai julgar, a gente passa a ter um carinho, um cuidado maior, e eu acho que a justiça vem de forma mais justa. Então, na sua opinião, o fato de ser mãe, mulher também, agrega na justiça num sentido global, né? De sensibilidade e de humanização. Sim. Eu acho que hoje em dia, com a inteligência artificial, esse tipo de... Não é nem dom, esse tipo de qualidade, de característica, conta muito. Porque com a inteligência artificial, tudo fica muito racional e logicamente estruturado, e fica mesmo. Mas quando um juiz ou uma juíza julga algo, precisa da humanidade para analisar o caso concreto daquilo. Pode-se ter exatamente a mesma situação fática para um contexto, mas se o contexto muda, muito provavelmente a decisão tem que mudar nesse sentido, né? Sim, isso, Giovana, é interessante você dizer, porque realmente nós estamos no mundo da inteligência artificial, né? E chegou ao judiciário, que bom, para nos ajudar a acelerar mais os julgamentos, as decisões. Aí muito se diz, então acabou, então não precisa do juiz, porque a IA está fazendo. Não, muito pelo contrário. Aí sim que precisa da gente, porque a IA não tem humanidade. A IA não tem empatia. Se você colocar lá e faça uma sentença X, ela vai fazer para você.
Entendeu? Porque ela vai jogar de qualquer jeito. Mas aí precisa do jogador, precisa da visão do juiz. Porque a gente simplesmente não vai assinar aquilo que a IA fez. Ela vai te fazer o norte, ela vai te fazer um esqueleto, mas quem vai dar a humanidade, quem realmente vai julgar, dar as razões de julgar é o juiz e não a IA. Perfeito. Acho relevantíssimo essa análise que você fez. Até por isso, em todos os meus casos, eu faço questão de despachar com o juiz, né? O que é despachar com o juiz? É fazer uma reunião explicando melhor sobre o caso para o juiz. E nessa reunião, eu contextualizo a situação daquela família. Eu contextualizo quem é a pessoa que está ali. Ela não é só um número. E eu acredito que, realmente, só os juízes e juízas conseguem mesmo realizar esse nível de discricionariedade. Por isso, da importância desses despachos. Mas eu queria comentar com você sobre o seu livro. Você tem um livro destinado aos seus filhos. Primeiro, eu gostaria de entender da onde veio essa ideia. Então, é até engraçado que eu tinha uma assessora há uns anos e eu sempre chego no fórum, né? Que assim como você, eu sou bem... comunicativa. Bem comunicativa. Então, eu sempre chego, bom dia, já rindo e contando alguma história dos meus filhos, né? Uhum. Aí, os funcionários paravam, ouviam. Outro dia, eu já tinha uma outra história. Aí, um dia, foi entrar a pandemia e minha assessora à época, Giselda, até do Maranhão, virou e falou, ai, doutor, escreva um livro para os teus filhos. Vai ficar na eternidade, é tão bonita as coisas. Eu falei, quem sabe? Aí, veio a pandemia, né? Ficamos todo mundo fechados. E por sorte, à época eu morava em uma casa, né? E eu falei, o que eu vou fazer agora, né? Vou escrever o livro. E comecei a escrever, lembrar das histórias dos meninos, de criança, das músicas, de tudo. E à madrugada eu escrevia depois que eles estavam dormindo, né? Porque durante o dia nem ele nem o marido deixava. Então eu esperava todos dormir e escrevi o livro. E saiu. E até que foi bonitinho. Demais! Eu tenho um livro autografado pela escritora lá em casa comigo. E o nome dele é Os Três, né? Meninos da Minha Alma. E ele tem na forma também de e-book, tá acho que na Amazon. Se colocar, ele tá na Amazon. Tem físico, né? Mas, na verdade, eu tinha feito esse livro só familiar, né? Realmente era só para o ambiente familiar. Mas algumas pessoas viram e ficaram insistindo. Eu acabei fazendo exemplares a mais. Que acabei dando. Na verdade, eu nem vendi praticamente esse livro. Mas assim que é bom, né? Foi um livro que você escreveu com o coração e com o intuito de tocar o coração de outras pessoas também, não foi? Com o intuito lucrativo, no final das contas. Sim. E, pra quem não sabe, a tia Adriana, que é a juíza no Pará, na comarca de Marabá, tem 3 filhos, homens, e sendo a idade deles, me ajuda? 19, 17 e 11. E 11. Queria entender quais são os desafios, quais foram os desafios que você enfrentou para conciliar a maternidade e a magistratura. Teve base de apoio? Como é que foi isso? Foi difícil, mas assim, base de apoio não tive. Saí de Goiás, né? Grávida do meu filho mais velho, passei no concurso ainda grávida, estudando muito e fui embora para o Pará sozinha. Eu e ele, o bebezinho, né? Meu marido é concursado aqui do estado de Goiás, do TRE, e ficou nesse período de luta tentando ir para o Pará, né? Uhum. Então, tive que me apoiar nas babás, que sempre foram meus braços direitos no estado do Pará. E graças a Deus, eu tive só meninas maravilhosas, lembro de cada uma delas, gosto de todas elas, e elas amam meus filhos. Então, assim, durante o período que estava no fórum, eu entregava plenamente na mão delas, e pude confiar, graças a Deus. E à noite eu tomava conta, né? Eu tinha que dar ali a cara de mãe. Então, sim, eu vejo que tem muita gente que fala, absurdo, porque trabalhar e largar os filhos em casa, gente, isso não tem nada a ver. A educação, o amor, a criação, independe de quanto tempo você passa com teu filho. Também acho. Entendeu? É naquele momento que você tem com ele, você deixar bem claro quem é a mãe, quem é a autoridade de mãe, da onde está o amor e a educação que você passa. Você pode ter um dia todo com o teu filho, mas se você não souber passar nada para ele, de nada vai adiantar.
Então, assim, eu acho que eu consegui, né? Ainda tenho muito novinho, tenho que esperar mais tempo para ver se eu consegui passar uma boa educação. Mas eu acredito para os meus dois mais velhos, eu já consegui levá-los a um bom caminho, a uma chegada boa até agora. Não tenho dúvida, né? Meus primos são extremamente educados, todos realmente respeitosos e inteligentes. E como a tia Adriana, eu não consigo chamar ela de outra coisa, gente, é tia mesmo. Como eu queria entender, tia Adriana, como é que foi esse desafio de mudança? Houve uma resistência da sua mãe, da sua família quanto a isso? E lá, você conseguiu se adaptar bem? Existe mesmo essa periculosidade que falam do Pará? Como que é isso? Principalmente como uma juíza, mulher e mãe, que, enfim, o marido ia muitas vezes ao Pará, mas nem sempre, né, em todos os dias estava ali. Então, a ida não teve um sofrimento grande. Quando eu realmente estava estudando, né, para concurso, eu sabia que eu queria magistratura desde então. E eu era assessora do desembargador Alfredo Binagem, falecido hoje. E ele já me falava do estado do Pará. É muito engraçado que ele dizia assim: olha, o estado do Pará, quem manda são as mulheres. E quando eu passei, assim, ele já foi um dos primeiros, né, que já ficou encantado e pegou várias revistas do estado e me mostrou, né, e tinha o seu pai, o Sival, que ficou, assim, impressionado e falou: que bom que você passou e tem que ir, vamos embora, a gente tem que seguir a carreira que quer. E minha mãe também não se importou, né, porque depois ela disse que ela não soube pedir para Deus o que ela queria, que quando eu estudava ela dizia que pedia, que queria uma filha juíza, que era uma filha juíza, e ela teve, né? Teve. Só que ela esqueceu de falar que ela queria uma filha juíza no estado de Goiás, porque depois ela ficava: minha filha volta, mãe, não dá mais, eu já fui, agora eu pertenço ao estado do Pará, a minha vida profissional está lá. E o meu esposo também nunca se opôs, graças a Deus, foi um parceiro imenso. Quando eu passei, ele falou: você vai embora, que eu vou tentar e lutar para ir contigo. Mas vai, é o seu sonho, é o seu objetivo. E ao chegar no Pará, fui muito bem acolhida. Adoro de coração mesmo, sou paraense de coração. Legal. É o estado que realmente me acolheu profissionalmente pela minha vida, né? Meus filhos cresceram todos lá, adoram o Pará e não é perigoso, né? Muitos, quando eu retornava, perguntavam assim: meu Deus do céu, dizem que lá acorda, você levanta e tem gente morta no chão. Nada disso. Ser juíza no estado do Pará é igual ser juíza no estado de Goiás. A gente passa pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas angústias, sabe? E nós julgamos as mesmas situações e vai de cada pessoa. Eu posso, às vezes, ter uma dificuldade imensa sendo juíza lá ou sendo juíza aqui. Perfeito. Entendeu? Então, estou lá há 19 anos, né? Que é a idade do meu filho. Como eu disse, eu fui para lá fazer o concurso grávida e nunca passei por qualquer situação perigosa. Já fui juíza de vara penal, já fui juíza de infância, já fui juíza de vara única, onde a gente julga tudo. Já fui juíza de vara agrária por vários anos. E hoje estou numa vara mais tranquila, sou juíza de juizado especial hoje. Mas, assim, eu acho que pela minha conduta, pelo jeito de lidar, nunca sofri qualquer tipo de ameaça e nem discriminação por ser uma juíza mulher. Que interessante. Você mencionou que hoje em dia está no juizado especial civil e criminal, certo? Sim. Perfeito. Para quem não sabe, né, o juizado especial civil ou criminal, ele é justamente para julgar pequenas causas. Tanto os crimes de menor potencial ofensivo, tanto no âmbito do civil, as causas que têm um menor valor monetário. Falando de juizado especial criminal, eu percebo que existem muitos crimes ambientais que cercam esse juizado. Também muitos crimes de queixa-crime, né, que são os referentes à ação penal privada. Quanto aos crimes ambientais, você percebe que existe uma grande quantidade de crimes ambientais na sua região e acha que as leis ambientais hoje em dia, elas conseguem resolver o problema ou ainda temos que caminhar mais? Olha, ainda tem que caminhar muito. Realmente ainda existe muitas violações, principalmente, né, no meu estado.
a qual eu moro e trabalho, né, que todo mundo sabe, faz parte da Amazônia Legal, né, o Pará faz parte da Amazônia Legal, e realmente ainda há uma luta muito grande com essas questões ambientais. Então, no juizado a qual sou titular, os TCOs, as ações quase não englobam ali as questões ambientais, porque certo. No estado do Pará, Giovana, nós temos as varas agrárias, que são 4 varas agrárias. As varas agrárias, elas são regionalizadas. Então, tem uma vara agrária em Redenção, uma vara agrária em Marabá, uma em Altamira, Santarém, 4, são 5, e Castanhal. As varas agrárias, elas pegam essa questão civil. Entendi. Né? Da proteção civil, dos julgamentos dos cíveis. E a questão criminal, que passar pelo ambiental, pelo agrário, também eles vão para as varas penais, de onde ocorreram fatos, ou para os juizados, de onde ocorreram os fatos. Então, por exemplo, em Marabá tem uma vara agrária e tem um juizado ambiental. E tem os juizados de pequena causa, que a gente julga os TCOs. Então, só vai pra gente a questão ambiental que não tiver dentro da lei 9.605. Perfeito. Né, que é a lei do ambiental. Então, assim, a questão, por exemplo, de transporte de madeira irregular, corte irregular de madeira, questão sonora, se tiver realmente medido, aí vai para o ambiental, para o juizado ambiental. Se não tiver dentro daqueles limites do ambiental, aí a gente acaba indo para o juizado normal dos TCOs, né? Certo. Então, mas ainda tem que melhorar bastante. Eu acredito que ainda devem vir melhoras aí na legislação para a gente conseguir uma proteção maior. E eu fico imaginando, né, voltando um pouco naquela nossa questão sobre a humanização do julgamento. Tive um caso uma vez de que a família se alocou num lugar que era uma reserva ambiental permanente. Portanto, ali essa família não poderia construir a sua casa. Entretanto, já teriam sido edificado lá por anos e anos e anos. Já tinha uma família completamente constituída e estruturada. E os órgãos ambientais identificaram, né, por meio do georreferenciamento, que ali existia uma construção irregular. Com isso, a família respondeu por crime ambiental, ainda está em trâmite, né? Está respondendo por crime ambiental, também está respondendo por um processo administrativo ambiental e ainda por cima um processo civil, né? Em que eles deveriam ser retirados dali, um local onde sempre viveram, um local que possui toda a assistência, que sempre produziram, sempre fizeram um uso social dessa terra. E aí a importância da humanização da justiça, né? Como a aplicação da lei, ela também tem que ter os check and balances, né? Que são aqueles freios e contrapesos. Então, tudo bem que a positivação da lei está nesse sentido. Entretanto, a interpretação da lei ela é necessária para se adaptar à cultura local, à cultura daquela família e balancear também. Qual é o maior princípio aqui? Proteção dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana ou a proteção ao meio ambiente, que também englobam outros fatores? Só o juiz e a juíza podem fazer esse tipo de balanceamento principiológico. A gente, na verdade, quando vai lidar com o direito, lidar com a justiça, né? Até a gente, quando estuda, né, a gente fica decorando o conceito de justiça, o conceito de direito, que é a justiça, aplicar regras, né, aplicar os princípios que norteiam a vida em sociedade. Mas depois a gente vai ampliando um pouco mais. Com a vivência, você vai percebendo que a justiça não é só aquilo, não é só aplicar a lei, né? Não é só aplicar os princípios. Então, você tem que balancear ali valores, né? Os princípios, você tem que balancear com os valores. E nessas situações, Giovana, sabe, que são situações muito complexas, essas das desapropriações agrárias, essas desapropriações ambientais. Então, se a cada dia tem se melhorado mais, a justiça tem caminhado mais. Então, existem hoje comissões prévias, sabe, antecipadas, de conciliação, legal, de resolução, da tentativa de resolver esse conflito de uma forma mais amigável, de alocação da família ou de não alocação, do que o poder público vai poder ajudar naquilo ali, mesmo sendo uma situação privada, né? Porque, tipo assim, de um lado é um fazendeiro, do outro. Então, mas assim, a justiça entra ali justamente com isso. Então, por exemplo, existem os sejusques agora também para essa questão ambiental e agrária,
porque visando sempre tentar aplicar essa melhor forma, essa razoabilidade entre o que ali vai ser melhor. Né? Naquele ambiente, naquela situação ambiental e familiar, o que vai ser feito? Então, assim, não é uma situação rápida de se resolver. Perfeito. Realmente é uma situação um pouco demorada, porque abrange isso. As tentativas de soluções, a solução humanizada, a solução social, o apoio do município, ou do estado, ou da União ali na situação, da sociedade, às vezes, assim, puxa até a sociedade, os empresários, alguém para ajudar naquela interlocução, naquela solução. Perfeito. Me lembrei aqui, nós visitamos uma cidade do interior e recebemos a informação, inclusive de um promotor de justiça, de que a maioria dos casos que estavam acontecendo naquele interior eram casos de violência doméstica e de crimes contra a dignidade sexual de crianças. Bom, nesse momento eu refleti sobre a importância social não só do advogado e da advogada, como da promotora e do promotor e do juiz e da juíza. Porque somente com a denúncia, somente com a promoção de ações e também somente com o julgamento com perspectiva de gênero é que a gente consegue moldar, de fato, e modificar culturas que atingem plenamente a dignidade, não só sexual, mas psicológica e também física de muitas mulheres e de muitas crianças também. Nesse sentido, o advogado, a advogada, a juíza e a promotora possuem, sim, um papel social e de pacificação. O que você acha sobre esse papel social de você como juíza? Esse papel é importante, Giovana, e a cada dia mais tem sido cobrado de nós julgadores. Então, aquela história do juiz de gabinete não existe mais. Entendeu? Então, hoje, principalmente, assim, a gente vê o CNJ, ele tem cobrado e criado várias resoluções, nem sempre impositivas, mas, assim, que faz com que a gente faz isso. Então, a questão da sustentabilidade, a questão do juiz na sociedade, entendeu? Da harmonia ali. E isso é importante, a presença do judiciário em uma localidade, ela reprime esse tipo de crime que você acabou de citar. Em cidades pequenas, por exemplo, igual você disse, uma cidade, né, que está tendo índice de estupro, principalmente de vulnerável, talvez a gente percebe a falta do judiciário naquela localidade. Perfeito. Entendeu? A presença de um juiz no dia a dia de uma sociedade faz uma diferença imensa, porque você vai conhecer os costumes daquela localidade, você vai conhecer as formas da pessoa, e quando você está ali, você acaba sendo um espelho para aquela sociedade. Perfeito. Os teus filhos, por exemplo, você está na cidade, os seus filhos são um exemplo para aquela sociedade. Então, assim, isso muda bastante, e eu tenho exemplo disso. Eu fui juíza, minha primeira cidade que eu fui titular chama Santana do Araguaia. Ela é divisa com Mato Grosso e divisa com Tocantins. Pará, divisa com 2 estados. Na época que eu optei por ir, algumas pessoas chegaram e me falaram: olha, não vá, você vai para uma cidade divisa de 3 estados, você é uma mulher, né? Como que uma mulher você vai ficar lá? É muito perigoso. Eu falei: não, eu não tenho isso comigo, eu vou para Santana do Araguaia. E fui. E a época eu cheguei, morei em Santana do Araguaia, né? Eu e meus 2 filhos na época, né? Um tinha 4 anos e o outro tinha um pouco menos de 2. E morei na cidade, frequentei os ambientes da cidade, né? Sou católica, então eu ia à missa todos os domingos com os meus filhos. Matriculei meus filhos na escola que tinha, então eles frequentaram a mesma escola que todo mundo daquela sociedade. Eu ia à academia que tinha na cidade, eu ia um horário diferenciado, né? Quando não tinha gente, até para não ficar um pouco constrangido, e depois vários, eu falo assim, eu já passei por lá há anos, ainda tem muita gente que passa por lá e fala: olha, a sociedade ainda fala de você, porque eu passei a julgar vários crimes que estavam parados de estupro. Inúmeros, estupro, adoção de criança, criança com deficiência, né, na época, e que estavam paradas adoções, e eu andava na rua, as pessoas viam a mim, falavam: doutora, eu tenho um processo lá com a senhora. Tá bom, depois o senhor vai lá com calma durante o dia, que eu olho para o senhor no horário de expediente. Então, assim, eu consegui movimentar a comarca, fiquei lá por 2 anos, mas foram 2 anos intensos,
morando, Sim. né? E os processos andaram e aumentaram, Giovana. É engraçado assim, na época que eu cheguei, tinha uma entrada de 20 processos mês. Meu Deus! Depois de 2 meses que eu estava lá, pulou para 150 processos mês. Interessante a representatividade institucional que gera esse papel, esse impulsionamento social de justiça na cidade. Justamente isso. Porque eles sabiam que agora eles poderiam entrar, que a ação ia andar, que ia ter um resultado. Hoje não sei mais, né? Não acompanho mais a comarca de Santana do Araguaia, que eu tenho um amor imenso por lá até hoje, né? Mas é a importância do Poder Judiciário nas localidades. Isso é importantíssimo mesmo. Uma perspectiva da sua vida é a fé. Isso é bem presente na sua vida. Muito. E eu queria entender um pouco mais como que os valores da fé afetam a sua vida pessoal mesmo. Olha, eu cresci, né, num ambiente muito religioso, como você também sabe. Sim. E assim, a minha mãe sempre, meus pais fizeram questão da gente participar de tudo que tinha, né? E isso, eu acho que a fé, desde o início, de eu ir para a igreja, ler leituras na igreja, o evangelho, participar de coralzinho, eu acho que isso foi me moldando como pessoa forte, como mulher forte, e que eu sabia que qualquer coisa que me acontecesse de errado, era só eu ajoelhar e pedir a Deus que aquela proteção viria. E isso realmente me fortalece a cada dia. Eu não consigo ficar muito tempo longe de estar na presença de Deus, orando, que parece que eu realmente fico mais fraca. E até tem uma situação interessante que eu acho que serve para o direito, para os estudantes de direito, que quando a gente está muito ativa na igreja, que você participa, você fica desinibido, né? Porque ali o padre ou o pastor, para quem for evangélico ou de outras igrejas, né? Eles querem a nossa participação. E ali você tem que falar, você tem que estar se expondo ao público. E pra gente do direito, desde o início, você já saber se expor, se expressar é fundamental. Sim. Porque daqui a um tempo você é uma advogada que não consegue ir para uma audiência, a hora que o juiz olhar para você, pois não, doutor, não sabe o que falar, o que eu vou falar? Né? E para o juiz ali, quando precisar fazer uma sentença oral, vai tremer, vai gaguejar o tempo inteiro. Então, assim, é muito importante, eu acho, que a fé e essa nossa participação, ela interfere em tudo na nossa vida. Com certeza, não tenho a menor dúvida. E qual é a mensagem que você deixaria para jovens mulheres que desejam seguir a magistratura hoje? Garra. Não desistam, não deixem de ser mulheres. Sejam mulheres mesmo, com firmeza, falando com seu coração como nós somos. Porque nós, mulheres, a gente fala com o coração. Com a razão, demais. Mas nunca abandone o coração de uma mulher. Nunca deixe que o poder te deixe de ter esse coração feminino, esse coração amoroso, que é o que faz a gente ter julgamentos justos, a ouvir as pessoas e ser uma magistrada com humanidade e não só com racionalidade. Sim. Falando de juizado, né, eu percebo que existe muita instrumentalização do direito penal para resolver conflitos civis. Então, muitas vezes é uma disputa contratual e eles colocam ali como um estelionato. Ou muitas vezes ali, no estelionato nem seria no juizado especial, mas dando um exemplo de instrumentalização do direito criminal, né? Você acha que tem alguma medida para evitar essa instrumentalização? Ou hoje em dia deveria ser um senso maior dos advogados nisso? Então, Giovana, hoje tá assim, essa mistura tá bem entre o criminal e o civil, tá principalmente dos crimes de redes sociais. Legal. Então, assim, eu não sei te dizer ao certo qual está prevalecendo, porque eu ainda estou fazendo esse acompanhamento do meu juizado, que é misto, né? Então, tem situações sociais, de mídias sociais, que as pessoas preferem entrar com o TCO.
né? Com TCO, por exemplo, de stalking, né? É uma ameaça, aí ela vai entrar com ameaça, fulano tá me ameaçando na rede social, ou tá me xingando, aí vai entrar, né, com crime contra a honra. E tem uns que optam por isso. E nas audiências, que é a primeira audiência, que é a de composição civil ou transação penal, o conciliador, ele tenta resolver ali, nessas situações, por exemplo, se for do âmbito da ação privada, né, tentar fazer uma composição civil ou um termo de bom viver para tentar realmente solucionar aquilo. Porque, principalmente essas questões de internet, elas não adianta uma imposição judicial. É mais necessário deixar que eles tentem resolver isso de forma, um olhando para o outro mesmo, numa composição, do que a gente fazer uma imposição. Agora, tem situações iguais que as pessoas preferem não entrar com o TCO e preferem entrar já direto com uma ação civil indenizatória. Perfeito. Então, eles narram todo o fato que seria um crime. Que caberia no né? crime. E isso, um crime, por exemplo, de injúria, né? Um crime de injúria, ele narra todo o crime de injúria, só que ele prefere não entrar com TCO e entra com ação de indenização por danos morais em decorrência daquilo que foi alimentado. Então, assim, no mundo que nós estamos com essa internet à viva, todo mundo sabe da vida de todo mundo, tudo é filmado. Eu, de verdade, não sei te dizer se o que está prevalecendo se seria uma melhor atuação do advogado nisso, para instruir, né, o que é melhor para o cliente, e talvez essa bipolaridade aí entre uma ação e outra tenha acontecido isso. Talvez o advogado instrua e falou, olha, eu acho que é melhor na situação entrar só com a indenizatória, vamos deixar essa questão criminal de lado, né? Tá, perguntar ao cliente, realmente, o cliente fala, não, eu quero receber alguma coisa, ou o cliente fala, não, eu quero só uma reparação, quero que ele olhe para mim e me peça desculpa, então vamos pro Seara, um TCO ali, a gente faz uma transação. Então, assim, eu acho que realmente é o advogado ali ouvir o cliente e ver qual o real objetivo que ele quer com aquele fato que foi lesionado, né? Você citou sobre o crime de stalking, que realmente... Eu já tive um caso de uma cliente que estava sofrendo com stalking, mas eu realmente, quando me deparei com o caso, fiquei, gente, tem ameaça aqui também, além do stalking. Então, assim, eles andam juntos muitas vezes. E é difícil, hoje em dia, a gente não tem uma jurisprudência consolidada sobre o stalking, né, que diferencie completamente os dois crimes, né? E é sério o stalking, viu, Giovana? É uma situação muito séria, porque primeiro, principalmente, vamos dizer, no âmbito de mulher, né? Quando ela é stalkeada por um homem que às vezes cria na cabeça que é apaixonado por ele, porque às vezes nem é. Porque o stalker, às vezes, ele nem conhece a pessoa, a vítima. Às vezes vê aquela moça passando e começa a persegui-la, então o stalker é uma situação muito dramática. E assim, às vezes só a ação penal talvez não resolva. Sim. Então, por isso é importante essa prévia que é feita nas audiências, né? Nas audiências preliminar, porque que a pessoa compareça, quando o autor do fato compareça, porque você consegue ali entender, fazer ele entender a situação que ele está fazendo, a situação que a vítima está passando, a vítima narrando para ele tudo ali que está acontecendo, e eles tentar chegar ali naquele consenso e afastar. Mas é claro que nas situações mais graves, realmente, como diz, a mão pesada da justiça tem que valer, né? Ainda mais com medidas protetivas, né? Eu acho que a medida protetiva em crimes de stalking, de ameaça, em crimes que envolvam, no final das contas, uma violência de gênero, né? É fundamental. Não só Maria da Penha, porque muito se diz sobre a Lei Maria da Penha, que é fundamental, mas a gente também não pode esquecer que existem relações imaginárias de amor entre pessoas, né? O exemplo que você deu foi claro, às vezes a pessoa... Nem conhece. Vê você pela rede social e fala, cara, eu tô apaixonado, então não tem Lei Maria da Penha ali. Mas, mesmo assim, é uma violência de gênero e também deve ser combatido com medidas protetivas, com medidas acautelatórias, no sentido de proteger essa pessoa, que está sendo uma vítima, no final das contas. Sim. E olha, Giovana, para não dizer assim que a gente está tão feminista, né? Essa questão de stalking acontece também no inverso.
Acontece. Né? A situação inversa de mulheres que perseguem mesmo os homens, né? E há a possibilidade também dessa medida, claro que não é uma medida protetiva com base na Lei Maria da Penha, Perfeito. mas já é com base no Código de Processo Penal. Há essa possibilidade de você aplicar essa medida protetiva também em favor do homem. Uhum, perfeito. Nós sabemos que você participou da obra coletiva Uma Justiça, Várias Histórias. Vários Brasis. Vários Brasis. Então, soubemos que você participou do lançamento coletivo da obra Uma Justiça, Vários Brasis. E eu queria entender melhor como que foi a escrita dessa obra. Então, o Fórum Nacional de Juizados Especiais, né, que é o FONAGE, do qual eu faço parte, sempre estou presente, quis fazer um livro dos 30 anos da Lei 9.099, né, de 95, que é a lei que praticamente nos rege, que direciona todos os juizados especiais, né? E optaram, assim, por cada região, cada estado, escrever ali a história daquele estado quanto à Lei 9.099, quanto aos juizados especiais, né? E fazer um livro sobre isso. Que interessante. Aí o presidente do FONAGE, né? Desembargador Eric, do Amapá, Amazonas, oh meu Deus. Tudo bem. Ele me convidou, falou, olha, eu gostaria que você escrevesse a parte do Pará, né, e aí eu fui atrás dos históricos, né, e escrevi toda a parte, aí entrevistei a desembargadora Luana, que foi de juizado muitos anos, e aí ela deu uma entrevista para o próprio livro, coloquei, achei fotografias, né, de tudo que foi feito neste período, de tudo não, né? De alguma parte que eu consegui localizar do estado do Pará e que vai ficar aí na eternidade desses livros do 30 anos da Lei 9.099. Que privilégio, né? Ter tido a oportunidade de estar com autoridades tão grandes para escrever esse livro. E agora vamos para um quadro do GuerraCast, uma espécie de bate-bola, as chamadas guerrinhas. Então, vamos lá. São perguntas rápidas. Eu te pergunto e você pode responder. Você pode responder rápido ou você pode responder aprofundadamente. Vai da sua perspectiva. Justiça. Vocação ou construção diária? Construção diária. Vocação, alguns podem até dizer, mas eu, por exemplo, inicialmente eu não tinha uma vocação. Eu queria, se fosse dizer vocação, eu queria ser médica. Uhum. Então, eu acho que foi uma construção diária, e da qual eu sei que eu teria que ser. Que legal. Ser juíza no interior. Desafio ou missão? Olha, para mim é missão. Eu nunca foi um desafio ser juíza de interior. Sempre adorei ser juíza de interior, de estar perto das pessoas, de conviver com aquela classe, entendeu? E as pessoas, Giovana, do interior, embora muitos pensam que não, eles sabem perfeitamente diferenciar o juiz da pessoa. Perfeito. Entendeu? É claro que, como juíza, até eu não estou ao tempo inteiro, não vou em qualquer ambiente. A minha conduta é uma conduta, né, pautada no respeito, na adequação que o cargo nos exige, né? Então, a gente tem que ter uma conduta ilibada. Mas, assim, do jeito que eu sou alegre em qualquer lugar, eu sou na cidade onde eu entro no supermercado rindo com o dono, e isso, em momento algum, me impediu de dar um julgamento diferenciado ou não para um ou outro. Tanto que acho que nessa minha vida de 19 anos, eu acho que se eu me dei por suspeito em algum processo, deve ter sido aí, muitos poucos. Eu acho que não chega a 5 processos na minha vida, eu tô 19 anos. Caramba. Que eu tenho me dado por suspeito. Eu imagino. Bom, paridade de gênero. Utopia ou realidade possível? Realidade possível. Super possível, nada de utopia. Conseguiremos sim essa paridade, até porque existem muitas mulheres competentes e que vão conseguir sim. Precisamos dessa paridade no STF, que tá bem difícil, né? No STJ também. E assim, nos nossos tribunais. Eu espero que isso... Na política é um pouco mais difícil, viu, Giovana? Uhum. Eu sou juíza, atualmente estou como juiz eleitoral, e a gente tem essas várias ações sobre a questão da cota. Um ponto ainda difícil na política, porque a lei exige que tenha
o 30% ali de gênero. Não fala se é mulher ou homem, mas tem que ter um mínimo de 30%. Em tese é de mulher, porque Claro. homem sempre tem, né? E é difícil você localizar as mulheres que querem ser políticas. Perfeito. Então, assim, os partidos precisam trabalhar demais ainda para conseguir puxar as mulheres para o mundo político. Eu acho mais difícil. Que interessante essa perspectiva. Mas eu acho que com o tempo a gente vai conseguir. E não tenho dúvidas. Bom, eu fico feliz com uma notícia dessa, né? Realmente incentiva a gente a continuar Sim. a buscar nossos lugares que são nossos por direito e por predestinação também, eu acredito nisso. Maternidade e carreira. Conflito ou força? A força. Jamais conflito. Eu acho que se fosse conflito, eu não conseguiria trabalhar de forma adequada. Eu não ia conseguir dar ao meu jurisdicionado a justiça real, o que eles precisam, né? Porque eu estaria lá com problema familiar. Perfeito. E eu acho que do mesmo jeito, se a minha carreira para mim fosse muito ruim, eu não conseguiria ser uma boa mãe. Embora reclamam muito de mim, né, meus filhos? Você escuta muito isso, que eu sou muito rígida, muito brava. Mas eu acho que é uma conjugação dos dois, né? Da carreira que eu exerço e com a maternidade. Então, eu acabo realmente... Eu acho que eu sou um pouco brava lá e cá. Mas eu tento ser de forma dosada aí nos dois ambientes. Eu imagino também. E por fim, nossa última pergunta. O que mais precisa mudar no judiciário hoje? Já mudou muito, mas eu acho que a acolhida da sociedade, sabe? Está mais aberto para ouvir e receber. Já mudou demais. Então, hoje, por exemplo, essa história que o juiz vai à rua e nós realmente vamos, né? Então, são vários projetos que são feitos à rua, mas eu acho que ainda falta uma acolhida maior. Tem muita gente que ainda tem medo de ir ao fórum, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente precisa ainda estar mais aberto. Certo. Bom, aqui você mostrou pra gente que é uma mulher líder, acolhedora, inteligente, criativa, disruptiva, sem sombra de dúvida, disruptiva e corajosa. Uma mulher de poder. E por isso, Obrigada. eu gostaria muito de agradecer por você ter vindo aqui no GuerraCast, por você também ser uma madrinha que me inspira tanto. Você, de fato, foi disruptiva pra gente chegar, pra eu sonhar e acreditar que eu posso chegar em algum lugar. Esse exemplo aqui no GuerraCast está sendo dado para as mulheres que estão nos assistindo. E isso, de fato, é de preço inestimável. Então, obrigada por ser minha madrinha. Obrigada por ter lutado e ter se tornado uma juíza. E obrigada também por ter aceitado o desafio de vir aqui no GuerraCast. Imagina, eu que agradeço. Para mim foi um prazer imenso estar aqui, poder contribuir. E para mim também é um orgulho tê-la como afilhada e sobrinha, né? E ver o tanto que você já cresceu, o tanto que já está uma mulher feita, né? A minha cara, né? A verdade, mas tudo bem, né? E eu quero deixar por final aqui meu agradecimento a todos e pedir a todas as mulheres que não desistam dos seus sonhos, sejam sempre poderosas, não abaixem a cabeça para homem nenhum, porque nós somos iguais. Que lindo, gente! Ó, vou agora dar um presente por você ter vindo aqui no GuerraCast. É uma lembrancinha que a gente fez com todo carinho para você. Olha só. Meu Deus, vê se você gosta, dá uma olhada. Eu acho que parece comigo. Até a franjinha. Olha atrás aqui, atrás. Aí, GuerraCast. Olha só, gente, maravilhoso. Amei, muito obrigada. De nada. Pessoal, terminamos aqui mais um GuerraCast. Espero que tenham gostado, entendido um pouco mais da minha família, da minha personalidade e também aproveitado toda essa aula que a magistrada Adriana Costa Tristão deu pra gente. Até a próxima.